É com grande satisfação que, em nome do Comitê Organizador do Seminário Internacional Determinantes Sociais da Saúde, Intersetorialidade e Equidade Social na América Latina, e, em especial, em nome do Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública, que eu dou as boas-vindas a todos os participantes aqui presentes e que nos acompanharão pela internet. Nós agora vamos dar início à cerimônia de abertura do seminário, que, como vocês já podem ter visto no material que foi divulgado, objetiva o debate de diferentes perspectivas analíticas e experiências territoriais em desenvolvimento na nossa região, e interlocução com alguns companheiros de países africanos que vão participar também do nosso diálogo. E é um seminário que integra iniciativas de implementação do Plano de Ação sobre Saúde em Todas as Políticas para as Américas, 2014-2019, que é sob responsabilidade da Organização Pan-Americana da Saúde. Bom, o seminário ocorrerá nesses 2 primeiros dias, 16, 17 e 18, e, na sequência, nós vamos ter também um programa de formação em saúde, na abordagem saúde em todas as políticas, respondendo a essa intenção da Organização Pan-Americana de Saúde de formar quadros e facilitar a interlocução de dirigentes e gestores na América Latina para a implementação dessa abordagem. Bom, então, para compor a mesa de abertura, eu vou convidar os representantes das instituições que promovem esse evento, começando pelo Dr. Luiz Augusto Galvão, que é o chefe do Programa Especial de Desenvolvimento Sustentável e Equidade em Saúde da Organização Pan-Americana da Saúde. A doutora Isabel Maria Vilas Boas Senra, que é coordenadora geral de cooperação do Departamento de Articulação Interfederativa da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde do Brasil. O doutor Hermano Castro, que é diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Nós estamos aguardando o doutor Paulo Bus, que já está se dirigindo aqui para o auditório, que é atualmente coordenador do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, mas que também foi presidente da Fiocruz por 2 mandatos e acompanha e participou de toda a formulação dessa atividade. E vamos convidar também a doutora Oriele Solar, que é diretora do Programa Trabalho, Emprego, Equidade e Saúde da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais do Chile. Estamos aguardando também a doutora Nelly Salgado, do Instituto de Saúde Pública do México, que deve estar chegando. E, por fim, o Marco Ackerman, que é presidente do CPDOC Cidades Saudáveis, professor. Eu queria também informar que a nossa vice-presidente de ensino da Fiocruz esteve presente aqui, mas nós estamos nessa semana com um congresso interno que delibera sobre a política institucional, então vários de nossos pesquisadores e professores estão envolvidos nessas plenárias que acontecem a semana inteira, então ela não pôde ficar por aqui nessa manhã, mas já esteve aqui para dar as boas-vindas para quem já tinha chegado. E também anunciar a presença do Dr. Eugênio Vilar Montesinos, que é coordenador de Determinantes Sociais da Organização Mundial de Saúde em Genebra e que vai participar da nossa mesa da tarde. Então, eu queria passar a palavra para a mesa para que vocês façam saudações para a nossa audiência e, em seguida, eu vou fazer uma pequena apresentação da concepção geral do seminário
para então a gente passar para a nossa conferência inaugural com o nosso querido romancista Mia Couto, que atendeu ao nosso convite para iniciar esse diálogo entre América Latina, África e outros países também dos Estados Unidos e da Europa que estão aqui presentes. Então, poderíamos começar com o Dr. Luiz Augusto Galvão. Muito obrigado, Patrícia, e pelo convite, pelo trabalho feito na organização desse seminário. Mais perto, né? Eu tenho sempre uma certa briga com os microfones. Queria agradecer muito, então, a todo o esforço feito aqui pela Fiocruz, na organização, pelo convite. Queria também mencionar a presença aqui da nossa companheira, a Ideli Salvati, que é a secretária de Equidade e Acesso a Direito da Organização dos Estados Americanos, que nossa líder agora também nesse tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que depois acho que vai ter oportunidade também de conversar com vocês. Eu queria talvez fazer 3 comentários iniciais, depois obviamente também vamos continuar na conversa coletiva. O primeiro é que esse evento, na verdade, é o 3º evento de capacitação, de treinamento que está sendo feito na América Latina e no Caribe, sobre o manual que foi desenvolvido pela OMS sobre saúde em todas as políticas, que é uma das estratégias principais para a implementação dos mandatos que saíram da Conferência de Determinantes Sociais aqui no Rio de Janeiro em 2011. E, por sorte, essa região é uma região que tem saído adiante, não só no treinamento, mas esse treinamento ele é possível porque é a primeira região da OMS que tem aprovado um plano regional de saúde em todas as políticas, aprovado pelos ministros de saúde e, portanto, nos dá o mandato de implementação dessa estratégia fundamental em busca da equidade. O segundo ponto é também relacionado ao tema do seminário, que é Determinantes de Saúde em Todas as Políticas, e tem a ver com a relação que a diretora da organização pediu que se estabelecesse entre a implementação dessa estratégia de saúde em todas as políticas com o que nos avizinha o ano que vem, a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Como vocês sabem, isso vai ser um movimento global e que a região teve uma ação muito importante no tema de saúde, para incluir o tema de saúde nessa agenda global, e nós temos estabelecido um grupo de trabalho e uma força-tarefa para estudar essa relação entre os dois. Aliás, tem até aqui, vocês vão todos ter acesso às publicações que estão saindo desse grupo, e que nós fazemos a implementação de forma conjunta e com outras instituições, mas principalmente com a Organização de Estados Americanos, onde a Ideli tem tomado a batuta, digamos, desse tema para toda a região em busca da equidade. E talvez o terceiro é falar do papel específico que tem a Fiocruz e o Brasil na liderança desse processo. O Brasil, pelo exemplo de inclusão social que a gente tem observado nos últimos anos no Brasil, talvez esse não é o ano mais fácil da gente falar disso, mas na verdade é o ano que a gente mais precisa falar disso, que temos que defender esses direitos conquistados e que tem sido um exemplo mundial. E também reconhecer e agradecer a Fiocruz pela liderança que tem tido nesse tema, em particular pelo Centro de Relações Internacionais da Fiocruz, que é o centro de colaborador de saúde global da organização, e que tem sido fundamental para manter esse tema vivo no sistema da organização e no sistema das Nações Unidas. Eu acho que com essa pequena introdução, eu acho que eu fico por aqui e agradecendo mais uma vez ter recebido a OPAS aqui na Fiocruz e esse trabalho colaborador que a gente tem com o Hermano, com a escola e com todos os colegas aqui da Fiocruz. Muito obrigado.
Passaria então a palavra agora à doutora Isabel Maria Vilas Boas, do Ministério da Saúde. Então, bom dia a todos e a todas. Quero muito agradecer a parceria, a Patrícia aqui, né, coordenadora do CEP, agradecer a Fiocruz pela parceria, agradecer a OPAS, né, pelo apoio que vem dado aí a essa discussão tão importante, né? Dizer que a CEGEP, né, vem apoiando essa iniciativa, essa discussão dos determinantes há um bom tempo, inclusive participando da conferência que aconteceu no Rio de Janeiro, apoiando também as conferências macro-regionais que aconteceram, né? A gente teve em 2013 a primeira conferência macro sobre esse tema no Nordeste, que foi em Recife, na cidade de Recife, e a gente vem desenvolvendo uma parceria com o CEP para poder, então, apoiar essa realização dessas conferências Brasil afora. A gente espera, em 2016, poder fazer a primeira conferência macro-regional, né, desse tema no norte do país, né? Agradecer a participação e o convite que fizemos a alguns estados, e nisso aqui quero também cumprimentar o representante do CONAS, né, Cupertino. Esse é um trabalho que vai precisar e vai exigir a parceria de todos para que a gente possa avançar numa resposta mais efetiva à questão da determinação social da saúde. Discussão essa que, mais do que nunca, eu acho que precisa ganhar força. Nisso, eu queria destacar também alguns trechos, né? O ministro da Saúde ele não pôde estar presente, até por conta, já havia assumido compromisso na sua agenda, mas eu queria destacar um trecho aí do seu discurso de posse, principalmente porque nos marca, a meu ver, uma direcionalidade importante que a gente precisa convergir, digamos assim, para termos uma resposta mais efetiva no sentido de garantir o direito à saúde. Então, ele coloca que o SUS, né, ele traduz de fato a maior política de inclusão social aqui no Brasil, que é garantir o direito à saúde é uma forma de garantir justiça social, e aí destaco então da sua agenda prioritária 3 pontos. Do ponto de vista do planejamento, ele coloca que é necessário a gente entender e intervir naquilo que desestabiliza a saúde, que não produz saúde. Nisso ele menciona 3 aspectos importantes. Um é a violência urbana, um outro aspecto importante, né, da obesidade, e um outro problema de saúde o uso de drogas, né, da drogadição. Com isso, a gente tem que pensar num planejamento da saúde, que não seja somente produzir ações e serviços, né, numa máquina um tanto insana, e que a gente não consiga compreender a saúde do ponto de vista da produção social. Então, acho que esse é um ponto importante que ele coloca, né, atrelado ao planejamento, e que eu acho que a gente precisa, e espero que este seminário possa trazer algumas respostas nesse sentido. Um segundo aspecto é que precisamos aprimorar, de fato, a relação público-privada. E, nesse sentido, ele abre um parênteses para dizer o que considera um Estado forte, né? Sendo um Estado forte aquele que trabalha em prol do interesse público, aquele que apresenta clareza nas suas relações, e que também nos dá segurança jurídica nos contratos, né? Então, marca também aí a necessidade do setor público regular o setor privado, e esse é um ponto de tensionamento que a gente precisa também estar mais próximo. E, por fim, destacando aí do ponto de vista da gestão participativa, o quanto a saúde tem contribuído, inclusive, nos mecanismos, né, no aprimoramento de mecanismos de democracia participativa, não é? Então, a saúde já vem trabalhando com conselhos de saúde, com a realização de conferências. Tem um chamado aí para a 15ª Conferência Nacional de Saúde, né, que acontece agora de 1º a 4 de dezembro, lá em Brasília, e que acho que vai marcar também um momento importante, né, de discussão da saúde no país. Eu espero que este seja, por fim, um seminário, de muitos seminários, possa, ao longo, né, de 2016, inclusive, ter mais encontros entre todos, para que a gente possa buscar soluções mais efetivas do ponto de vista da produção de saúde. Bom, enfim, era só isso, desejar um bom seminário para todos. Obrigada, Isabel. Então, agora a gente passa a palavra para o diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, doutor Hermano Castro. Bom dia.
a todas e a todos. Queria cumprimentar todos os componentes aqui da mesa, dessa mesa de abertura. Também registrar a presença do Paulo Busque, que acabou de chegar e tentou entrar meio escondido, mas todo mundo viu. Estamos aqui para lhe receber. Hoje nós temos um dia especial, tem um congresso interno. Eu estou nesse congresso, o Paulo também, e vários dos pesquisadores estão presentes nesse congresso, então tivemos que nos dividir um pouco. Queria cumprimentar também a todos que estão hoje aqui, que se dispuseram a estar nesse seminário importante, em especial a presença da já citada nossa senadora. E eu queria, em breves palavras, começar dentro do tema com uma frase, um pensamento de Eduardo Galeano, que eu acho que um pouco sintetiza isso do que nós vamos discutir, de que a pobreza não é uma fatalidade. A pobreza é fruto de um sistema organizado que privilegia camadas sociais, que privilegia uma minoria dessa camada em detrimento da grande maioria da população. Eu queria começar por aí, porque quando a gente fala de determinação, enfim, dos impactos dessa determinação na saúde e na vida das pessoas, a gente não pode perder o horizonte de que tem um sistema por trás disso, tem um Estado. E a gente está vivendo isso quase todos os dias, ou no próprio país onde vivemos, ou fora. Durante essa semana acompanhei todo o debate do que aconteceu na França, e a gente não pode fechar os olhos para isso. E um dos debatedores, durante esse final de semana, ele fez um paralelo com coisas que a gente conhece bem. Quer dizer, o Estado tem uma opção, ela é inoperante às vezes, porque é definida dessa forma para ser inoperante, determinados enfrentamentos, e onde você não tem uma ocupação social, alguém ocupa esse espaço, seja para o bem ou para o mal. E ele faz esse paralelo, e faz esse paralelo com o nosso caso. No Rio de Janeiro, por exemplo, que é bem conhecido, a ocupação por ausência total do Estado, a ocupação de milicianos e a ocupação de grupos armados de tráfico. O Estado, mais recentemente, é que tem tido uma política de ocupação enquanto ocupação de território, mas assim mesmo com muitas críticas, o modelo como tem sido feito. Não podemos substituir também milícia e traficantes por um Estado também bélico, ou uma polícia belicosa nos territórios. Então esses são temas que definem muito do que a gente tem vivido nos últimos, pelo menos nos últimos anos aqui no país, e isso tem paralelos também em outros países, a gente não enfrentar o modelo que hoje é um modelo, eu diria, dominante da globalização, o modelo do capital. Eu acho que nos últimos 10 anos o país enfrentou isso, de uma certa forma. Tiramos um conjunto de pessoas, boa parte da nossa população da miséria, mas não resolvemos o problema ainda. Isso é uma franja do que a gente tem de poder econômico. Tirar pessoas da miséria não deveria ser uma meta, né? A meta deveria ser outra, mas a nossa meta ainda é tirar pessoas da miséria. E hoje nem isso querem mais. Hoje tem projetos de lei para retirar os programas sociais que com muito custo nós conseguimos ter nesse país. E é muito pouco, o investimento é muito pouco. E com tão pouco a gente consegue ter uma certa mobilidade social na direção de alguma melhoria, como é o caso dos projetos sociais. E quando a gente olha o faturamento de uma empresa chamada Samarco, da Vale do Rio Doce, que faturou em 2014 2 bilhões e 400 milhões, lucro líquido, ou seja, todo investimento em infraestrutura já saiu da conta, isso é líquido, 2 bilhões. E a gente olha um desastre como esse, por ausência total do Estado e incompetência também da indústria, do setor empresarial,
A gente tem que descortinar isso. Só para vocês terem uma ideia, isso eu vou estar numa mesa redonda amanhã, eu vou colocar um pouco hoje, só em Belo Horizonte, só em Minas, nós temos quase 300 barreiras dessa. 10% delas já tem laudos informando que há uma ameaça real de rompimento. Então não é abalo sísmico, não é terremoto, que nesse país não tem, já tem um apontamento real. Então, até quando nós vamos ser coniventes, o Estado, a sociedade, ter essa conivência com desastres anunciados, com impactos enormes na saúde? Falamos aqui de violência, estamos falando agora de um processo de adoecimento que pode durar anos, 10, 20 anos. O Guto me ensinou isso quando eu entrei nessa instituição, que metal pesado e metal tóxico fazia mal, e precisávamos ter um grande programa de vigilância. E nós estamos o tempo todo buscando soluções para coisas que poderíamos ter resolvido há décadas atrás. Eu acho que enfrentar essa questão da determinação é fundamental, mas com um horizonte real de que há um avanço do capital internacional importante, as grandes empresas, as grandes indústrias. Esse é um capital da Samarco, por exemplo, um grande capital internacional. Temos visto os avanços do capital estrangeiro dentro do SUS, enfim, uma série de questões que transformam isso tudo em grandes mercados e grande mercadoria no país. Então esse é um enfrentamento real que eu acho que um seminário como esse pode nos ajudar a apontar saídas e caminhos. Fica aqui então as boas-vindas para todos, que tenhamos um bom seminário nesses 3 dias. Eu vou estar com vocês mais uma vez. A Fiocruz os recebe de braços abertos. Qualquer problema que haja, entre em contato com a direção e com a coordenação, estaremos aqui prontos a resolver e ajudá-los. Somente as delegações estrangeiras, o pessoal do interior de outros estados estão aqui presentes. Então sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, então agora nós vamos passar a palavra para o Dr. Paulo Bus, atualmente coordenador do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, e como já informei anteriormente, foi presidente da Fiocruz por 2 mandatos, para fazer a saudação inicial. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. Queria cumprimentar também todos os membros da mesa. Dizer que esse meu atraso, eu normalmente chego atrasado, não sou assim uma pessoa muito pontual, mas hoje o atraso tem uma explicação muito justificada, que nós estamos iniciando, como disse o Hermano, no dia de hoje, um congresso interno da Fundação Oswaldo Cruz, um congresso que vai periódico, que define o plano quadrienal da instituição. Então, o plano quadrienal 2016-2019 está sendo aprovado hoje num congresso que é uma experiência democrática extremamente interessante, bem sucedida, em que cerca de 400 pessoas, funcionários da Fiocruz, eleitos por seus pares, que discutiam em cada departamento, em cada instituto da Fiocruz, o que a Fiocruz deve fazer nos próximos 4 anos, considerando a política nacional de saúde, política social, política econômica. Então, eu tive que estar lá na abertura. Isso não significa menos importância desse seminário, que a Patrícia e o Gustavo, arrancando a água de pedra, conseguiram fazer. Queria também agradecer muitíssimo o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde, na pessoa do meu querido amigo Guto, dos Augusto Galvão, e da Kira Fortune, que é uma grande nova amiga do Ministério da Saúde, também das demais instituições que fazem parte desse esforço, desse consórcio, a Universidade, a Escola, o Instituto Nacional de Saúde do México, que tem participado, e a Flaxo, através da nossa querida amiga chilena, que nos acompanha a vida inteira nesse debate. E também agradecer a presença
da senadora Ideli Salvati, que está aqui na mesa, na nossa presença hoje na Organização dos Estados Americanos, e que está, como sempre, entusiasticamente aderida à ideia de trabalhar nesse grande organismo americano, da integração americana, no campo dos determinantes sociais. Em nome do presidente Paulo Gadelha, que está, obviamente, presidindo o Congresso, eu queria dar as boas-vindas a todos, dizer que nós temos uma expectativa tremenda com esse seminário. Nós realizamos aqui no Brasil, em 2011, o Ministério da Saúde brasileiro organizou a Conferência Mundial dos Determinantes Sociais da Saúde. Um momento importante, porque a crise econômica, que todos sabemos se originou nos circuitos centrais da economia globalizada, nos Estados Unidos, dos países da União Europeia, e continua até hoje, chegando hoje, principalmente nessa etapa da vida social da América Latina e Caribe, é que o impacto maior da crise chega com vamos dizer assim, o arranjo dos preços das commodities, ou seja, a queda dos preços das commodities, e, como sempre, o Fundo Monetário Internacional não pedindo, não sugerindo, mas impondo políticas de ajuste fiscal, políticas de austeridade, obviamente ajudado pelo Banco Mundial, que detém os recursos e não deixa passar se não for dentro dessas políticas de austeridade. E como nós verificamos em Addis Abeba, na discussão do financiamento da Agenda do Desenvolvimento, o AAAA, quer dizer, a Agenda de Ação de Addis Abeba, as recomendações são drásticas. E nós todos lemos um artigo recente do Joseph Stiglitz, da Universidade de Colômbia, ex-prêmio Nobel, prêmio Nobel, nunca ninguém é ex-prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel da Economia, dizendo que uma grande resistência desses países que dominam o mundo econômico estavam impedindo, de todas as formas possíveis, que os bancos de desenvolvimento dos países emergentes, como os BRICS e o Banco da Ásia, pudessem representar opções de financiamento para o desenvolvimento. Ou seja, a manutenção do poderio econômico em mãos do Banco Mundial, sob as regras draconianas do Fundo Monetário Internacional, continua sendo o framework, continua sendo o marco de referência para a questão do desenvolvimento. Nós temos que discutir hoje não apenas a representação, o fenômeno, o impacto do que seriam os determinantes sociais em sociedades isoladas, mas nós temos que discutir hoje os determinantes sociais dentro desse mais amplo quadro de referência em que a dominação dos países que sempre dominaram se impõe novamente, e essa imposição significa políticas de ajustes injustificáveis. Com muito pouco nós poderíamos continuar fazendo a inclusão social que temos feito, por exemplo, no Brasil, nos últimos 12 anos, sem o risco de que mais retrocesso possa vir na nossa sociedade, como também nos demais países da América Latina e Caribe. Portanto, eu acho que esse seminário vem numa hora muito propícia. Nós podemos construir aqui um pensamento crítico, extremamente importante, uma opção do Sul, uma opção da cooperação Sul-Sul, econômica, comercial, social, cultural, e é uma enorme alegria
em nome da presidência da Fiocruz, reconhecer e agradecer a presença dessa grande figura humana do mundo da lusitaniedade, que se chama Simia Couto, que vai seguramente nos brindar o seu pensamento revolucionário em termos do que nós podemos fazer na lusitanidade também, além da latinidade. Afinal, lusitanidade é parte da latinidade. Então, esse seminário, na nossa expectativa, é de que ele nos traga opções econômicas, sociais, culturais e, sobretudo, políticas, para nós nos confrontarmos com a barbárie que pode tornar a ocorrer nos nossos países que já, de alguma maneira, ao reduzir a exclusão social como fizemos nos últimos anos, poderemos manter, ser, como se diz em espanhol, hincapié nas políticas de resistência e, sobretudo, nas políticas de construção de sociedades mais humanas, muito mais equitativas, muito melhores de viver, as curtas vidas que nos são dadas a viver na nossa passagem. E, para mim, a passagem termina aqui mesmo, pela história da humanidade e que todos nós, de alguma maneira, estamos cruzando. Então, a nossa expectativa é de que, Patrícia, você consiga todo o esforço, com o apoio do OPS, do Ministério da Saúde, da OMS, e de tantos outros colaboradores, a gente consiga tirar daqui alguns posicionamentos que juntem o tema do desenvolvimento sustentável, dos determinantes sociais, da saúde em todas as políticas, e que consigamos construir alternativas capazes de nos fortalecer na luta que vem por aí. Em 2016 não tem nada que nos diga que será mais fácil que 2015 ou 2014. Então eu desejo a todos um excelente seminário e também, como disse o Hermano, vou procurar me dividir entre o evento e o Congresso da Fiocruz. Muito obrigado e bom seminário a todos. Obrigada, Paulo. Nós vamos ter você moderando a mesa da tarde hoje, e aí retomamos dessas questões. E eu queria então agora passar a palavra para a doutora Aurélia Solar, da Flaxo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, buenos días por la invitación, ¿cierto? En especial, ¿cierto?, en la Casa Fiocruz, ¿cierto?, y el trabajo colaborativo que hemos estado realizando con Patricia y con Gustavo, ¿cierto?, en este proceso. También en particular quiero dar las gracias a la Organización, ¿cierto?, Mundial de la Salud, y en específico a la Organización Panamericana, a Guto, ¿cierto?, y Kira en particular, ¿cierto?, por acompañar este proceso. Creo que sobre todo se releva que la dimensión que más allá de un curso es la generación de espacios de debate y reflexión. En la región siempre apelamos a que tenemos una historia, tenemos aprendizaje, tenemos conocimiento y apelamos también que pocas veces tiene la visibilidad que quisiéramos en otras agendas, ¿no? Creo que este proceso que se ha establecido desde OPS en estas distintas actividades que se han estado desarrollando permite eso, ¿no?, tener efectivamente un espacio de reflexión y debate y dar precisamente visibilidad. Creo sobre todo también relevar en esta discusión, ¿cierto?, el componente político, ¿cierto?, que tiene el tema de salud en todas las políticas, o de intersectorialidad, que quizás es un término más propio de la región, ¿no? Y más allá de que hayan herramientas técnicas y aspectos que son importantes profundizar, el eje, sobre todo en lo que han sido los procesos más globales y en particular en la región, tiene este componente político, ¿no? Y digo esto en el entendido, ¿cierto?, que cuando analizamos el tema de la equidad y la justicia social como el tema central o como objetivo central de estos procesos, de una u otra manera, cuando hablamos de salud en todas las políticas, estamos hablando de distribución de poder político, ¿no?, y de negociación de poder político en este ámbito.
Y apelo a esto porque de una u otra manera no perder la perspectiva, ¿no? de esta estrategia en la búsqueda de la justicia social y en la búsqueda, ¿cierto?, de la equidad, y por ende el papel que juega, ¿cierto?, los procesos, ¿cierto?, de descentralización en nuestros países y en nuestras realidades, y por otro lado el de la participación social, ¿no?, una participación social real, y que dé espacio y visibilidad a los grupos que no lo tienen y que por lo tanto tienen poca posibilidad de ejercer un poder político y por lo tanto orientar las políticas públicas, ¿no? Creo que eso está muy presente en la región, como lo han dicho, ha habido en todos nuestros países numerosas expresiones desde los movimientos sociales, desde los grupos de base, con respecto a reivindicación, ¿cierto?, de derechos postergados por mucho tiempo o insuficientemente implementados en muchas de nuestras políticas públicas. Y creo que este proceso actual es una oportunidad de poder mirar más críticamente esto que llamamos de integración de las políticas públicas, de una real participación, ¿cierto?, y de los procesos que acompañan también desde gobiernos locales, es una característica importante para la región. Muchas de las agendas que han habido en materia de protección social, ¿cierto?, también marcan alguna orientación que ha pasado en la región, pero no deja uno de mirar críticamente cuánto en verdad de muchas de estas iniciativas están contribuyendo al abordaje de equidad, ¿no? Y por lo tanto creo que estos espacios, específicamente, ¿cierto?, en lo que va a ocurrir estos próximos días en Brasil, es muy relevante, ¿cierto? Siempre Brasil tiene una importancia para la región, ¿cierto? Mirándolo en el buen sentido, no que tenga una influencia total en la región, ¿cierto?, pero en el sentido que se mira, ¿cierto?, ciertos procesos que se dan, y creo que eso es muy relevante a los próximos pasos también que se estén dando en el debate y la discusión regional. Así que muchas gracias nuevamente por esta iniciativa y gracias a todos. Obrigada, Arielle. E como realmente nós não vamos provavelmente contar com a presença da Nelly na mesa de abertura, agora nós vamos para a última saudação dos integrantes da mesa, que é o Dr. Marco Ackermann, presidente do CPDOC. Bom dia, Patrícia, bom dia aos amigos aqui da mesa, todas as pessoas presentes. Um prazer ser parte desse seminário que nos tempos atuais adquiriu uma importância maior ainda, né? Quer dizer, não tem jeito da gente fazer esse seminário sem conectar o que está acontecendo no mundo, né? E aí, até trouxe o livro do Mia, Venenos de Deus, Remédios do Diabo, e trouxe para ele autografar, né? E fiquei pensando que o que está acontecendo é isso, né? Uma coisa venenosa e tóxica, né? Quando a gente pensa, não só em Mariana, quando pensa também em Bhopal, na Índia, quando explode um gasoduto, né? Quando a Volkswagen frauda tecnologias para poder encobrir questões, assim, é tudo faces da mesma moeda, né? Quer dizer, venenos de Deus. E o que acontece também em Paris, em nome de Deus, quer dizer, um outro ato venenoso. Quer dizer, mas para isso nós vamos precisar de remédios do diabo, viu, Miyakoto, para resolver essas questões. E, quer dizer, a luta anticapitalista, a luta anti-ganância, a luta anti-valorização de algumas vidas em detrimento de outras vidas, nós vamos precisar de remédios do diabo para resolver essas questões. E eu acho que falar de determinação social sem pensar, né, essa disputa social, né, contra a ganância, contra o lucro, contra o capitalismo, não tem jeito. Nós vamos ter que enfrentar essa discussão com remédios do diabo, né, enfrentamento mesmo nessa luta. E eu espero então que esse seminário ele não fique só na superfície e ele possa aprofundar e debater essas questões também, porque senão a gente estaria de alguma forma desvinculado do mundo, né, do mundo que está acontecendo. E nesse sentido, eu acho que a gente vai precisar cada vez mais diálogos, cada vez mais interconexões, cada vez mais convergências, e pensar, então, a discussão dos determinantes em conexão com a saúde em todas as políticas, com a promoção da equidade, com o desenvolvimento sustentável e com o direito à saúde, né? Nesse sentido, para que a gente não faça um conjunto de shopping center de eventos, a gente possa, enquanto sujeitos que vamos trafegar por todos esses eventos, né, levar um pouco essa discussão, esse debate e essa necessidade de dizer em alta voz que nenhuma vida vale menos do que outra. Eu acho que essa é a essência da nossa questão.
E aí buscar conexões entre a 15ª Conferência Nacional de Saúde, que vai acontecer em novembro, né? A discussão do direito à saúde, a 22ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde vai acontecer em Curitiba o ano que vem, que vai estar pautando essa discussão da saúde em todas as políticas, da intersetorialidade, da promoção da equidade, e como que isso se conecta também com outro evento da Organização Mundial de Saúde, que é a conferência da OMS sobre a promoção da saúde nos movimentos sustentáveis. Então eu acho que nós, enquanto sujeitos que trafegamos por todos esses eventos, temos a missão, o dever de levar esse debate, né, de que nenhuma vida vale menos do que outras. Quer dizer, no fundo, é uma disputa pela vida, na produção da vida. E eu espero, então, que esse seminário, e também o seminário da Fiocruz, que está discutindo o plano quinquenal, esteja trabalhando essas questões. Não tem cabimento essa quantidade de eventos não levar em conta todos esses debates, porque senão nós vamos estar fragmentando a agenda e vamos estar diminuindo nossa potência de ação. Então, que a gente tenha um belo seminário. Obrigado, Patrícia, pela oportunidade de estar aqui participando também em conjunto com as outras entidades desse momento. Espero que esse seminário possa debater, discutir, e nós, enquanto sujeitos, possamos trafegar por todos esses eventos, defendendo essa discussão e levando remédios do diabo contra venenos divinos, né, que estão sendo levados aí, contra a toxicidade, contra a barbárie. Muito obrigado. Obrigada, Marta. E, então, agora, só para encerrar essa abertura, eu vou fazer uma breve apresentação da concepção geral desse seminário, do contexto em que ele foi organizado, para orientar a nossa participação também daqui para frente. Bom, esse seminário é uma iniciativa que reuniu as vontades e o esforço de pesquisadores e gestores de distintas instituições do Brasil e da América Latina, que se interessaram em responder à pergunta: por que e para que estudamos determinantes sociais da saúde hoje? Representa também para nós, do CEP, que é o Centro de Estudos, Políticas e Informações sobre Determinantes Sociais da Saúde, uma oportunidade de aprofundar o debate sobre essa temática e reunir pesquisadores e professores da Fiocruz e de outras instituições do Rio de Janeiro e do Brasil, que vem dedicando sua trajetória a contribuir com conhecimento e proposições para a efetivação do direito universal à saúde no país. Nós esperamos que o estreitamento da nossa interlocução aqui articule iniciativas e nos ajude a pensar coletivamente o futuro da nossa atuação nesse campo. Todos nós sabemos que esse tema é um tema caro à saúde coletiva e à saúde pública latino-americanas, especialmente ao pensamento crítico latino-americano, que desde meados do século passado amplia a compreensão do campo de ação política setorial a partir da concepção do processo saúde-doença como um processo socialmente determinado, problematizando as relações entre economia, saúde e sociedade na organização da ação estatal, a partir de análises do desenvolvimento capitalista e de suas relações com a situação de saúde e a dinâmica política institucional setorial. Como apresentado no termo de referência que nós divulgamos anteriormente, assistimos nas últimas décadas a importantes reconfigurações dos estados nacionais, da sociedade e dos governos que redesenharam as democracias e promoveram um rico processo de experimentação institucional, sobretudo no território local, onde a temática da determinação social e as preocupações com a equidade em saúde encontram um novo contexto. O Brasil é cenário privilegiado para este debate pela sua já longa tradição de compromisso com a equidade em saúde, afirmada na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, particularmente nos princípios e diretrizes que organizam o nosso Sistema Nacional, o Sistema Único de Saúde, assim como também tem uma longa tradição técnico-científica no movimento sanitário, pela reforma que alcançou um bom êxito, né, na incorporação de suas propostas na Constituição e na produção do campo científico da saúde coletiva. Só para lembrar, o artigo 196 da nossa Constituição afirma: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
expressando o conceito ampliado de saúde que mobilizou forças sociais no nosso processo de redemocratização em prol da universalização do direito à saúde. Não cabe, nessa breve introdução, recuperar a trajetória da abordagem aos determinantes sociais da saúde na produção de conhecimentos e nas práticas institucionais do campo disciplinar da saúde pública. Mas aqui interessa ressaltar a sua incorporação oficial recente à agenda internacional, a partir da criação da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde pela Organização Mundial de Saúde em 2005, e as diferentes interpretações que vêm sendo construídas, revisadas, consolidadas e também questionadas desde então, no campo de interlocução com a produção científica, as políticas públicas e movimentos sociais relacionados às iniciativas de promoção da saúde, de políticas públicas saudáveis, de ação intersetorial, de governança para a saúde, de cidades saudáveis, agora do whole of government, que pautam a promoção da equidade em saúde. E, mais recentemente, no contexto de disseminação da abordagem saúde em todas as políticas e de sua articulação com a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A abordagem saúde em todas as políticas, destacada nesse seminário, porque integra processo de formação da Organização Pan-Americana da Saúde, que se estenderá até o fim de nossas mesas redondas, após o fim das nossas mesas redondas, coloca ênfase nas interações necessárias entre a política de saúde e as demais políticas públicas para a redução de iniquidades em saúde, ao tempo em que começa também a identificar a necessidade da contribuição setorial para o alcance de objetivos e metas de outros setores. Inúmeras redes internacionais se organizam em torno da consolidação dessa problemática. Na América Latina, redes de informação atualizam o debate e revisitam questões centrais para a produção social da saúde e da vida, em busca da construção de respostas políticas, governamentais e não governamentais, que incidam sobre as condições de vida e contribuam para a transformação das nossas difíceis realidades. A atuação dessas redes permitiu reunir nesse evento participantes de 9 países latino-americanos. Então, nós temos aqui companheiros de Honduras, Peru, Argentina, Paraguai, Porto Rico, Brasil, Chile, Colômbia e México. E também das 5 macro-regiões do Brasil, né? Porque o nosso país tem dimensões continentais, então é muito importante a gente conseguir reunir também dirigentes e especialistas das várias regiões, que tem muitas especificidades. E, além disso, nós contamos também com a presença de especialistas vindos dos Estados Unidos, da Suíça, da Espanha, da Itália e da Tanzânia, com quem teremos um grande prazer de compartilhar nossas experiências. Nos diversos encontros que reuniram experiências de variados países da América Latina, da Europa e da África nesse último ano, seja no âmbito nacional, seja no âmbito internacional, 2 questões assumiram importância no debate sobre determinantes sociais da saúde: a intersetorialidade e a governança como estratégias para o enfrentamento de iniquidades em saúde. A necessidade de compreensão e apropriação das proposições internacionalmente formuladas soma-se à necessidade de investimento no aprofundamento de cada realidade regional, nacional e local para a consolidação de agendas próprias e emergentes da diversidade de situações existentes em cada um de nossos países. Simultaneamente, pode-se afirmar que os inéditos caminhos trilhados na história recente das democracias latino-americanas produziram uma razoável experimentação no que se refere à ação combinada entre diferentes setores, governamentais e não governamentais, que, a despeito dos seus resultados positivos ou negativos, vem contribuindo para um importante aprendizado. Experiências que precisam ser examinadas coletivamente para orientar nossas ações futuras na direção de uma maior equidade social. É nossa avaliação que, nesse contexto de inovações, o campo de iniciativas para o enfrentamento dos problemas sociais, de concertação intersetorial e de arranjos institucionais para a gestão de assuntos públicos, na perspectiva de uma nova governança, entende-se como oportuno o deslocamento do foco da equidade em saúde para a equidade social
mesmo nas proposições do campo da saúde. Por outro lado, as mudanças observadas nas dinâmicas das cidades, seja no meio urbano ou no meio rural, decorrentes dos impactos diferenciados dos processos de globalização econômica nos diferentes lugares, impõem a contextualização territorial dos problemas e das intervenções públicas necessárias para resolvê-los. Assim, na programação do seminário, buscamos contemplar, abertos à pluralidade interpretativa, a complexidade de questões que se colocam para a produção social da saúde e da vida na atualidade e compartilhar diferentes perspectivas analíticas e experiências de aprendizagem que consolidem abordagens aos problemas sociais em geral e de saúde em particular nas diferentes escalas em que se expressa, local, nacional, regional e global. Esperamos que, com base nesse compartilhamento, sigamos construindo e consolidando solidariamente nossas agendas próprias e comuns. O convite ao Miacouto para abrir esse evento com a conferência inaugural, e aqui eu aproveito para agradecer ao Centro Cultural Brasil Moçambique e à Companhia das Letras pelo apoio que recebemos para viabilizar o contato e a participação do Miacouto no nosso evento, reforça nossa intenção de ampliar também a interlocução com a cultura africana, estreitando nossos laços e fortalecendo nossas possibilidades de cooperação, e expressa a importância que atribuímos à literatura e à poesia na produção social da saúde e da vida. Sobretudo, significa nosso interesse em nos voltarmos para a nossa realidade nacional e regional, fortalecendo nossas práticas permanentes de revisitar e reinventar fronteiras, repensar nosso próprio pensamento e questionar criticamente um mundo que dizem que é nosso, mas que não nos pertence, como o Miacouto tem nos proposto em suas falas públicas nesses tempos bastante difíceis, porém desafiantes para o Brasil, a América Latina, a África e o mundo. Fica assim nosso agradecimento ao nosso conferencista, a todos os expositores das mesas redondas que compõem a programação, aos convidados da Europa, que têm demonstrado grande interesse em conhecer nossas realidades, aos convidados da América Latina, aos interlocutores das diferentes regiões do Brasil mobilizados pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, aos representantes do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde do Brasil e dos municípios também aqui presentes, a nossa senadora, que já foi mencionada várias vezes aqui na mesa, aos dirigentes e gestores que estão conosco no processo de formação e a todos vocês que estão aqui presentes ou assistindo pela internet. Finalmente, agradeço às instituições promotoras do seminário que viabilizaram essa iniciativa e a toda a equipe do comitê organizador que trabalhou incansavelmente nos últimos 4 meses para tornar possível esse evento. Encerro, portanto, essa introdução com um convite para que nestes dias nos dediquemos à reflexão, à escuta e ao diálogo, visando um olhar comum sobre as questões que serão abordadas, porém com lentes capazes de tornar mais nítida a leitura de nossas especificidades.